Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos tentar falar com o outro lado. Não é mesmo, senhor Jack? Isso aí, PH, isso aí. E olha, pra gravar esse episódio eu tive que quebrar meu código de ética. Meu código de conduta pessoal de não assistir certas coisas. Tipo, o que você assistiu pra esse episódio? Só o Exorcista. Ô, delícia! É bom que nós vamos falar desse clássico absoluto e incontestável. E pra acompanhar a gente nesse papo, com essas conversas com aqueles que já se foram, ele, Rafael Jacaúna. Rapaz, já tinha um tempo que eu não vim aqui e chegando aqui com essas duas presenças maravilhosas. Maravilhoso. Conversar com o Taboíja é muito bom. Nunca fiz e nem quero. Oh, eu também não, meu amigo, eu também não. Mas daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos entender se isso é só um brinquedo ou não. Quatro Sacanes, Sessão Mediúnica, Hasbro, Fenômenos Ozo, fale com seu anjo. Acredite se quiser. Senhor Jack, como eu falei ali na abertura, a história que eu conheço do tabuleiro Ouija é que ele foi meio que uma criação da Hasbro, que lançou como um brinquedo, isso que é um gosto popular, né? E todo mundo já sabe que deu merda. Isso não é brinquedo, né? Começou aí ou tem mais história? Cara, às vezes, esse pessoal da indústria de brinquedos constrói umas coisas que, francamente, né? Já teve brinquedo radioativo, brinquedo químico com substância tóxica, teve esse tabuleiro Ouija. Os caras, às vezes, eles dão umas bolas muito fora, né? Ô Jackson, eu quando era criança, meu pai é engenheiro químico, e eu quando era criança gostava, achava legal, fui no serviço dele, visitei lá e tal, fiquei muito interessado, e eu ganhei num dia das crianças, uma vez, eu não esqueço disso, um kit de química, e dentro do kit de química tinha um vidro de ácido sulfúrico! Eu tinha 12 anos, Jackson. Ácido sulfúrico. Antigamente era diferenciado, né? Velho. Os anos 80, 90, né? Não é pra qualquer um, né? Não era brincadeira, Porra, não é pra amador, não. A gente é sobrevivente, cara. Então, esse tabuleiro Ouija, ele surgiu ali no meio daquela febre espiritualista que tomou conta dos Estados Unidos ali no século XIX, né? Quando tinha aquelas sessões mediúnicas que o pessoal via também como entretenimento, tinha um monte de shows ali que o pessoal fazia e algumas pessoas usavam para tentar contatar os parentes falecidos, né? Isso nesses shows, digamos assim. Aí teve aquele lance das mesas, todas aquelas coisas, né? E aí esse tabuleiro surgiu nessa época, né? Ali um pouquinho depois já do surgimento do espiritismo. Ao contrário do que muitas pessoas afirmam, né? Principalmente ali nos Estados Unidos, o espiritismo ele não surge com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Ele vai surgir com Allan Kardec na França. Isso é um erro que geralmente ocorre, assim, quando o pessoal começa a criticar o espiritismo, eles dão uma origem errada. Ô Jackson, eu fiquei sabendo dessas irmãs Fox agora com você. Pra mim sempre foi Allan Kardec. Então. Essas irmãs Fox, elas eram médiums, né? Mas depois acho que uma delas falou que era fraude, assumiu fraude, alguma coisa assim, ganhou uma bolada e aí ficou essa polêmica, né? Se elas eram realmente ou se eram farsantes. Mas enfim, então o tabuleiro ele surge nessa época e surgiu ali como um jogo de salão, né? Era praticamente um brinquedo, né? Para as pessoas, um divertimento. Era vendido em loja de brinquedos e não tinha qualquer relação com religião, com demônio, nada, né? Era só um jogo. Velho, é um brinquedo, filhinho. Você quer falar com o vovô que morreu há 15 anos? E o Jackson, esse é brinquedo? Não, Jackson. Pois é aquilo que eu falei, né? Os caras inventam uns brinquedos assim que... Pô. Olha só, deixa eu fazer um adendo aqui, não sei se a pauta mais pra frente vai entrar, mas existe uma outra versão do tabuleiro Ouija. Diga, qual seria? Se chama Meu Anjo da Guarda.
Ah, tem essa aí também. Putz, isso aí é mais bizarro e mais sinistro, só de escutar o nome do que Tabuleiro Ouija. É um tabuleiro Ouija, ele tem algumas regrinhas um pouco diferentes, né? Tem lá um manual gigante, inclusive é um brinquedo, ele vinha com manual, acho que de 80 a 100 páginas, então era meio complexo assim. Ele vinha com as letras e tinha toda uma codificação que quando você tinha que usar o manual para conseguir entender o que estavam falando contigo. Vinha um bode preto junto pra sacrifício? Mas, cara, era um tabuleiro, né, branco e meio colorido com arco-íris, escrito "Fale com seu anjo da guarda", e aí você tinha que fazer as perguntas e tinha toda uma codificação ali que você tinha que consultar o manual. E era isso, entendeu? Eu lembro desse. Era o tabuleiro Ouija, só que supostamente esse brinquedo era pra falar com o anjo da guarda e era vendido pra criança. Tá errado, não. Lúcifer era um anjo. Claro que tava certo o brinquedo. Oh, meu Deus do céu. Então, e aí foram 3 pessoas que, vamos dizer assim, criaram, né? Mas como a gente sabe, tem as variantes. É o Charles Kennard, o Elijah Bond e o William Fuld. Eles patentearam isso aí. E que, digamos assim, a propaganda de que aquilo respondia perguntas sobre o passado, presente e futuro. E é aquilo que a gente conhece. Tinha um ponteiro e letras no tabuleiro, a opção de sim e não, né? E aí a pessoa ia fazendo as perguntas. E supostamente essas perguntas eram respondidas por espíritos. E aí surgiu toda essa polêmica, né? Alguns cientistas contestaram, algumas pessoas se interessaram cada vez mais, porque era algo polêmico. E nesse meio tempo aí, em que a ciência tentava explicar aquilo e as pessoas usavam ali para se divertir, algumas coisas aconteciam, né? Então essa fama, digamos assim, maldita do Ouija, nasceu também graças ao cinema. Né? Lá no Exorcista, filme de 1973, a menina Megan usava um tabuleiro. Lá logo no começo do filme tinha o tabuleiro, ela fazia perguntas lá para uma entidade, agora eu não vou lembrar o nome da entidade, que dava um nome lá para ela, e ela fazia perguntas. E aí depois começou o lance da possessão dela no filme. Isso já deu então ao tabuleiro esse aspecto assim maldito, né? Ô Jackson, o demônio do Exorcista é o Pazuzu. Tá? Sim. Uma notinha de bastidores aqui. Eu esqueci o nome do demônio, a gente tá gravando com o Jacaúna. Eu fui pesquisar no Google, o Jacaúna me chamou, que atenção pegar. Eu não tinha esquecido o nome do demônio. Eu tinha esquecido o nome que a menina dava pra ele no começo do filme. Era Senhor alguma coisa. Tá. Então pera aí que nós vamos falar do Exorcista, que eu tenho uma curiosidade sobre isso aí. Ô Jackson, olha só, você falou que tem a curiosidade, a parada da cultura pop, entrou nos filmes. O Exorcista no filme, a Regan, ela brinca ali, né, com uma tabu Ouija e isso acaba invocando o Pazuzu pra casa dela. Mas esse filme, cara, o Exorcista, de 73, o autor é o William Peter Blatty, acho que eu pronunciei direito o nome dele, ele se baseou numa história real. Sim. De um menino chamado Roland. Varia o nome dele aí porque a igreja tentou proteger a identidade dele, sacou? Mas pesquisando aqui, antes que você me mandou a pauta aqui pra gravar, vamos lá, eu peguei a ficha desse caso. O Roland nasceu em 1º de junho de 35, uma família luterana de origem alemã. Durante a década de 40, a família viveu em Cottage City, Maryland. De acordo com relatos, Roland era filho único e só brincava com os adultos da casa, principalmente com sua tia Harriet, que o tratava como amigo. Essa mulher, uma espírita, essa tia dele, apresentou para ele o jogo de Ouija e ele se interessou. Quando ele tinha 13 anos, a tia dele morreu em St. Louis e vários livros conta essa história, né, que o Roland tentou conversar com ela através do Ouija. E as tentativas de fazer os contatos, como a tia dele tinha ensinado, aumentaram a vulnerabilidade dele à possessão e um demônio se apossou dele. Diz que esse caso, velho, ele ficou sendo exorcizado por padres por meses. Tem toda uma documentação da igreja, mas hoje em dia essa documentação é meio que lost media, sacou? Não foi o único caso não, PH, tem outros casos aí. Na Espanha tem o caso Valecas, que ocorreu em 1990. Uma adolescente chamada Estefânia, ela fez uma sessão de Ouija na escola, tentando contatar o espírito do namorado que tinha falecido, né? Putz, e aí cara, o tabuleiro quebrou no meio da brincadeira.
E aí ela começou a apresentar sintomas estranhos, com desmaios, convulsões, gritos. E pouco tempo depois, ela morreu, sem qualquer explicação médica. Os médicos não conseguiram explicar a morte dela. E aí esse caso, ele foi depois investigado pela polícia, ficou conhecido como o Expediente Valecas, e depois se constatou que estavam ocorrendo fenômenos estranhos na casa onde ela morava. A família ainda morava lá e começou a ter um monte de fenômenos estranhos. Era fogo do nada surgindo, era coisa que voava, saía dos lugares, mais ou menos que nem o Poltergeist. E foi um dos episódios, assim, digamos, mais assustadores ali na Espanha. Isso ocorreu em 1990. 1990? Uhum. Caramba, velho. Quando você conta uma história assim, eu imagino, sei lá, 1920, 1910, 1800, alguma coisa. Putz, isso é muito recente. PH, só porque é na época que a gente tá vivo não quer dizer que seja recente não, PH. A maioria da galera que tá nos ouvindo agora vai falar, nossa, muito tempo. Isso aí é o século passado, entendeu? Nada a ver, muito tempo. Então... Eu concordo Nem com você. Nem internet tinha. Mas aqui, eu não posso perder a oportunidade. O Jackson falou que assistiu O Exorcista só pra gente poder gravar essa pauta. Pois é. Eu não vou deixar isso passar batido. E aí, Jackson, o que você achou do filme? Não, o filme é de boa. A primeira vez que eu vi o Exorcista, eu tinha uns 10 anos de idade. Então você reviu o filme, sim, não sim, foi a primeira vez. Mas naquela vez eu tava sozinho em casa assistindo de noite, aí sim foi assustador. Mas dessa vez eu já tomei algumas precauções. Assisti depois do almoço, acendi um incenso ali do lado, né? Então já tomei minhas precauções assim pra não ter nada. Por que eu faço isso? Porque como eu e minha esposa, a gente é médium de Umbanda, é muito fácil a gente se conectar com energias quando a gente vê alguma coisa, entendeu? Então a gente já tem que cortar logo no começo. E foi o que eu fiz. E mesmo assim, essa porra desse filme ficou na minha cabeça durante a noite toda. Eu fiquei sonhando. Cara, não tem como não ficar. Ô, Jackson, não tem como não ficar. Eu falo pra todo mundo que O Exorcista é o maior e o melhor filme de terror já feito na história. Muito bom. Nenhum filme nunca vai conseguir superar O Exorcista. Nunca. Agora, pelo que eu andei lendo, O Exorcista 2 foi o pior filme da história, né? Pô, cara, é o tipo da continuação que fala. não deveria existir, sacou? Ô, Jacaúna, você tá falando de Exorcista. É claro que você já viu esse filme. O que você acha do filme das continuações? Cara, que continuações? Vamos começar por aí. Depois eu acho, antes de falar do Exorcista, eu vou comentar sobre todos os filmes de exorcismo depois. Existem pouquíssimos filmes de exorcismo que vale a pena o público assistir, tá? A maioria deles tenta fazer um copy-cola do original, O Exorcista. Eu acho que o Emily Rose ali, ele consegue sair um pouco melhor. Um outro ali consegue fazer uma boa entrega. Mas o filme do Exorcista, ele realmente, eu acho ele um filme excelente, porque muita gente que vai assistir hoje em dia, né, tava outro dia o pessoal lá, acho que era no teu grupo, ou era no outro grupo de ufologia agora, tava falando assim, esse filme do Exorcista é muito chato, que é muito lento. Eu falei, cara, vou cair do teu clickbait não, porque independente se o negócio é lento ou não, é muito bem feito, muito bem construído, te prende. Ele tem diferenças muito claras em relação ao livro. O livro é um tanto diferente. O livro ele não deixa claro se é demônio ou se é um problema psicológico. Então o livro ele tem uma pegada menos demônio, e tu sabe no filme que é um demônio, né? Aparece a sombra dele, tem todo um aspecto de construção, né? Aquela cena da aranha não tem no livro, se eu não me engano, por exemplo. Então é um filme totalmente excelente, não tem como, se você tiver prestando atenção e criar um ambiente mínimo na sua casa, tiver à noite, não precisa mais nada. Só aquela noite de tu olhar pra janela, tá tudo escuro, cara. Tu vai entrar na mente ali do autor e tu vai se capturar naquela atmosfera, é realmente bem maneiro. Não recomendo, não faça o que o Jackson fez se você não curte, se você é impressionado, não vá assistir porque você vai se cagar. Eu acho difícil ter alguém que não tenha assistido Exorcista ainda, né? Sempre tem. O mundo PH, ele continua tendo pessoas jovens e as pessoas vão descobrindo as coisas ao longo dos anos. Pessoas nascem, né? Então, de fato, muita gente ainda não viu. Eu fico surpreso quando pessoas, sei lá, que curtem filme de terror, falam que nunca viu Exorcista. Isso eu acho que é maluquice. Sim. Mas é um filme que pra quem gosta do gênero terror, se você é jovem e gosta, assista, que você vai tomar um banho de percepção aí do que é um diretor, do que é um filme maneiro, bem construído. Inclusive, eu vou até aproveitar que jogar
essa bola pros nossos ouvintes, que um tempo atrás eu tava até pensando, eu cheguei a conversar com o Kling sobre isso. Eu queria chamar o Jackson, mas o Jackson não assiste os filmes. É difícil obrigar o Jackson a assistir os filmes. Eu tava querendo criar um spin-off aqui dentro do Acredite Se Quiser, pra falar sobre filme de ficção, de terror, de mistério, fantasia, esse tipo de coisa. Então, se vocês curtem a ideia aí e quiserem ouvir, dá um toque lá no Spotify. E quem sabe a gente tira essa ideia do papel e de repente até obriga o senhor Fudiek a assistir bastante coisa. Não é que eu não assista filme, eu assisto bastante filme, inclusive. Mas é que tem alguns que não me atraem, eu não vou atrás pra ver, entendeu? Você já assistiu Aliens? Esse é um que não me atrai. Putz, cara! Esse é um que até hoje não me... Nem nada do universo Alien, assim, me chamou atenção, assim, me atraiu pra assistir. Pra vocês verem o que eu passo, gente. Então tá bom. Fica aí. Se vocês se interessarem, dá um toque que a gente dá um jeitinho de tirar do papel e eu obrigo o Jackson a assistir todos os filmes do Alien, inclusive os Alien vs Predador, que são horríveis. Predador também não assisti. Caraca, Jackson. É sério, cara. Pô, em compensação, dos filmes que eu gosto, eu assisto algumas vezes ao ano, então equilibra. Você está ouvindo? Acredite se quiser. Bom, deixando o filme Exorcista um pouquinho de lado, vamos lá continuar falando da tábua Ouija. Eu te perguntei no início, Jackson, essa história da Hasbro ter patenteado e ter popularizado o Ouija. Isso também vale pra você, Jacaúna. Isso aí aconteceu mesmo? Ou é parte da lenda urbana? Eu sei que a Hasbro comercializa a tábua Ouija, mas foi ela que popularizou? Cara, eu não tenho certeza, agora falando assim, mas empresa de brinquedo, empresas de forma geral gostam de patentear coisas que eles nem criam para desenvolver em cima, então eu não duvidaria. Aqui no Brasil, antigamente, eu posso estar falando uma maluquice, tá? Mas a Hasbro chega um tempo depois aqui no Brasil. A Estrela licenciava os brinquedos da Hasbro, acho que na década de 80. Até a década de 80, começo dos 90, era a Estrela que patenteava. Depois que a Hasbro viu o Brasil, e aí ela vai trazer suas próprias paradinhas. Então, tipo, vários brinquedos que tinham nos Estados Unidos, por exemplo, que eram da Hasbro, no Brasil era ela pela Estrela, que era quem trazia esses brinquedos. Mas eu não duvido não, cara, que a Hasbro tenha pego essa ideia, patenteado e falado, agora é minha essa ideia. Ô, Jacaúna, olha só. Cara, explosão de cabeça pra todo mundo tá escutando. Sabe aquele brinquedinho que você falou lá, o Fale com Seu Anjo? Sim. Sabe quem lançou esse brinquedo no Brasil? A Estrela. Porra! Eu sei, pô. Ah, meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Caralho, eu entrei no Google aqui agora pra saber. E, velho, eles tipo deram de SBT e colocaram o nome brasileiro de Fale com Seu Anjo. É porque na década de 80, no regime militar, aquela parada toda, não vinha. O Brasil tinha uma proteção. Caraca, agora eu vou entrar em economia. Tinha uma proteção de mercado. Então, por exemplo, videogame, Nintendo não vendia no Brasil. Eu sei, por isso que apareceu aquela porrada de clone do Atari, essas coisas. Assim. Exatamente. Era Turbo Game, Phantom System, várias coisas. Então, tudo que era coisa que vinha de fora não podia entrar no Brasil. Uma empresa brasileira comprava os direitos e produzia ao seu prazer aqui, ao seu jeito, entendeu? E aí, provavelmente, o Fale com o Seu Anjo deve ter entrado nessa também. Eu não sei se o Fale com o Seu Anjo entrou nessa ou se é uma parada original que parece. Realmente eu não sei. Mas se der mole, foi só uma versão. Cara, eu fiquei de cara com isso. A Estrela, velho. A Estrela, você tem aquela lembrança quentinha no coração dos brinquedos dela, porra. Uhum. Explica muito o sucesso dela naquela época, enfim. PH, eu tenho aqui uma linha do tempo do tabuleiro Ouija. Aí sim. Bora lá. Então, são várias situações que ocorreram aí ao longo do ano que também foram influenciando, assim, digamos, né, nessa imagem que existe do tabuleiro, né? Em 1916, na época da Primeira Guerra Mundial, tinha um grupo de mulheres em Ohio que pegou o tabuleiro Ouija e começou a receber umas mensagens ali, e aí isso virou notícia na região, né? Porque elas falavam que estavam recebendo notícias, informações, avisos de que um navio americano seria afundado em breve. E aí, poucas semanas depois, um navio chamado Lusitânia foi torpedeado por um submarino alemão, e aí eles interpretaram aquilo como sendo um caráter profético do tabuleiro. Ô, Jackson, pera aí rapidinho, o Jacaúna tá aqui, o Jacaúna vai me ajudar demais nisso. Tá numa guerra.
Você vai profetizar que o submarino vai atingir o navio na guerra? Isso é previsão que se faça, Jackson? Isso é uma coisa óbvia. Tá, É a mesma coisa que eu falar assim, esse ano na Copa do Mundo o Brasil vai fazer um gol. É a mesma coisa. Tá, PH. Veja, existe um monte de profeta de internet. Porra. Fala a mesma coisa. Esse ano vai morrer um cantor sertanejo. Morre um cantor sertanejo, porque é o que mais tem. E aí vem e puxa, olha lá, minha previsão deu certo. E o cara ganha um monte de seguidores. Naquela época é a mesma coisa. Tem pessoas que gostam de ser enganadas. Tem pessoas que amam ser enganadas. Tá aí o terraplanismo para provar essa afirmação. Então, naquela época já existia isso. Já tinha pessoas que viam uma coisa e já acreditavam naquilo sem questionar. Isso aqui também no Brasil é bem comum, inclusive a gente falou bastante disso recentemente, né, Jackson? Vagina! Desculpa, mas as pessoas são muito influenciáveis. E esse relato delas, igual você falou aí, já deu pra uma porrada de gente aquele carimbo de é autêntico que o Tabuleiro Ouija funciona. Uhum. Só que existem outros episódios aí que tiveram mais repercussão ainda. Por exemplo, na cidade de Buffalo, em Nova York, em 1930, 2 mulheres afirmaram ter recebido instruções pelo tabuleiro Ouija para matar outra pessoa. E mataram. Eu tô tipo Joab hoje, mas putz, isso aí é uma desculpa que eu vou dar pro delegado, né? Não, o capeta que mandou. Isso digamos assim, é um aspecto do crime. O crime aconteceu, enfim, teve repercussão. E teve esse antes do crime. Teve esse lado antes, de que estavam recebendo informações pelo tabuleiro Ouija para matar a pessoa. Mas isso também aumentou essa aura de maldição em torno do tabuleiro. E tem gente que vê uma coisa dessa e pula de cabeça, né? Ô Jackson, você tá me falando que antigamente, quando o videogame era só muito pixel estourado, o pessoal colocava a culpa no jogo do tabuleiro para matar as pessoas. Nada mudou. Nada mudou. Hoje em dia, o pessoal, né, dos anos pra cá, o pessoal, matei porque o videogame me influenciou. Agora, antigamente era matei porque a tábua Ouija que mandou. Então é isso. Isso aí. Aí veio, ainda na linha do tempo, né, veio o Exorcista em 73, depois o caso Valecas em 90, que nem eu já comentei. E entre 2000 e 2010 ocorreu o chamado fenômeno Zozo. Em fóruns da internet, lá pelos idos dos anos 2000, centenas de relatos começaram a surgir sobre um espírito que se apresentava como Zozo. Muitos descreveram comportamentos idênticos, o ponteiro do Ouija correndo rapidamente, risadas nas paredes, a sensação de estar sendo observado e sempre aparecendo esse nome, Zozo, né, no movimento do tabuleiro. E aí isso se torna uma espécie de lenda digital do Ouija, né, uma mistura de mito moderno aí com esse negócio ancestral. E aí, em 2014, surgiu um filme que eu não assisti ainda, não sei se eu vou assistir, que se chama Ouija, de 2014. E tem um outro que se chama A Sequência. A Origem do Mal, né? A sequência dele. Esse aí eu não assisti, não. Vale a pena assistir? Não sei. Não assisti também. Você falou que não viu. Você já viu, Jacaúna? Bem ruim, bem ruim. É ruim? Ele é tão ruim que eu assisti e eu não lembro de praticamente nada do filme. Eu só lembro que quando acabou eu falei, porra, que horrível. Me poupou uma. Aqui, deixa eu aproveitar rapidinho esse momento aqui, fugindo totalmente da pauta. Eu sou realmente imperdoável, que eu tô quebrando o clima do episódio aqui pra falar isso. Mas um tempo atrás eu tava conversando com o Jacaúna sobre filmes com temática de alienígenas, de projetos secretos e tal. O Jacaúna vira pra mim e fala assim, PH, eu vou te indicar um filme maravilhoso pra você assistir, que você vai adorar. Chama O Homem que Encarava as Cabras. Aí eu não vi esse filme, é bom? Porra! Tem George Clooney, fulano de tal, Matt Damon, blá, 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 blá. Deu maior carteirada pro filme. E eu coleciono DVDs, né? Eu falei, cara, eu não vou assistir esse filme em stream, eu vou comprar o DVD original desse filme e quero ter ele. Já que ela não falou que é bom. Bicho, eu comprei, fiz boa propaganda do filme com minha mulher, a gente foi assistir. E, cara, eu tava rezando pro filme acabar. Putz, o filme não tem pé nem cabeça, Jackson. Parece que deram ácido pra um bando de soldados, soltaram eles no meio do deserto e falaram assim, vão lá, grava o que eles estiverem falando e fazendo. O filme é isso, saca? Não tem nem pé nem cabeça, então... Não vem defender aquela merda. Me admiro você gravando, acredite se quiser, reclamando de uma coisa que não tem pé nem cabeça. Desculpa. Por que não tem pé na cabeça? O filme é horrível. Cara, o filme é horroroso, deplorável. Eu gosto, acho bem divertido e esclarecedor. Bom,
eu vou deixar, não é nem a dica, não, o desafio pra quem tá ouvindo. Você assistiu esse filme? Não assistiu? Se você assistiu, me fala lá o que você achou. Se você não assistiu ainda, vai lá e o Jacaúna que tá indicando, não sou eu. Eu tô avisando, não perca seu tempo. Desculpa te interromper, Jackson, desculpa, continua. Que deselegante. Então essa é a linha, digamos, a linha do tempo aí do tabuleiro Ouija. Por isso foi aumentando essa aura de mistério, né, em torno do tabuleiro. E aí nós temos as explicações científicas. Segundo a ciência, né, principalmente ali da área de psicologia, existe o chamado efeito ideomotor. Movimentos involuntários aí de músculos das pessoas que participam acaba fazendo o negócio andar, né? E elas nem percebem que estão influenciando o movimento do copo. Coloca o dedo ali, o outro coloca lá e tudo. E ali o conjunto dos movimentos involuntários acaba gerando o movimento ali do pêndulo, né? E no caso do jogo do copo também, mesma coisa. O jogo do copo é uma variante, né, digamos assim, do Ouija. Então acontece basicamente a mesma coisa, um efeito idiomotor. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quando eu tava na 5ª série, os amigos lá da escola chegaram, vamos fazer brincadeira da caneta. E aí todo mundo dizia, o que é essa brincadeira da caneta? Aí eles falaram assim, você segura a caneta desse jeito, o outro segura desse jeito, e assim, assado, em cima de uma folha de papel, e vai vir um espírito e vai escrever ali. Pô, que brincadeira sadia. E aí a gente fez. E realmente surgiu um nome de uma pessoa ali. Tava escrito Hélio. Só que do jeito que a gente segura, não tinha como, porque a gente segurava com... Peraí, Jackson, peraí, calma, volta. Como é que é? Conta essa história direito. Já tô contando, cara. Peraí, não, você psicografou o nome do espírito? Era uma folha de papel e as pessoas colocavam o dedo na ponta de cima da caneta. Deixavam a caneta em pé, entendeu? Sim, várias pessoas segurando em cima da bundinha da caneta, Isso. com ela com a cabeça no papel. Isso, a gente não ficava com ninguém segurava na parte ali onde fica a ponta da caneta, pra guiar uma escrita, digamos. E escreveu Hélio? Escreveu Hélio. Cara, me corrija se eu estiver errado, mas acho que 5 pessoas apoiando a caneta ali por cima, era impossível guiar e escrever alguma coisa. Sim, escreveu Hélio, eu lembro. Caramba, Jackson. Formando a palavra Hélio, cara. Depois disso, ninguém mais teve coragem de fazer isso lá. Mas foi real, cara, eu vi. Eu tava junto, cara. Eu tava com o dedo lá na caneta. Velho, isso é trauma que eu ia carregar o resto da vida. Enfim, então, o efeito idiomotor, ele pode explicar algumas coisas, na minha opinião, né? Ele pode explicar algumas coisas, mas não pode explicar tudo. Esse caso da caneta, por exemplo, ele não explicaria. Existe também a sugestão psicológica que eles colocam, que é geralmente o seguinte, é o ambiente escuro, onde essas ações são realizadas, o silêncio, a expectativa que gera quando você vai falar que você vai fazer isso, o medo do desconhecido, tudo isso cria uma atmosfera propícia para que esses efeitos idiomotores aconteçam. Só que dentro de tudo que eu já vi, assim, de manifestações espirituais, também é a mesma coisa. Quando você se coloca numa situação propícia para que eles ocorram, eles ocorrem. Por isso que eu tomei as precauções aqui quando eu assisti o Exorcista, justamente para não ter nenhum tipo de situação em casa ou na gente, tudo. Pra vocês terem uma ideia, lembra do negócio da Boate Kiss? Sim. No caso da Boate Kiss, eu tinha entrado na Umbanda uns 6 meses antes. Então eu estava com a sensibilidade muito aflorada. Aí aconteceu aquela tragédia toda, a comoção na televisão. Cara, eu sentia cada coisa, cara, quando eu vi aquelas reportagens. Foi próximo de onde você morava? Não, a Boate Kiss é lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. É longe pra caralho. Mas eu sentia um monte de coisa, a angústia das pessoas. Nossa, é uma coisa bem ruim, assim. E naquela época eu tive que parar de ver TV porque tava afetando demais. Então, se a pessoa não tem como bloquear essas coisas, isso vai influenciar. Seja um efeito psicológico, como a ciência coloca, seja um aspecto espiritual, energético, sei lá, para quem não tem a habilidade ainda de bloquear aquilo, ou não sabe como bloquear, ou nem percebe que aquilo afeta, mas afeta de alguma forma.
Ô, Jacques, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar o momento aqui. Isso aí, qualquer pessoa que fizer tá sujeita a acontecer isso, de conseguir um contato, alguma coisa? Como é que isso funciona? Os espíritos em volta da gente aqui o tempo todo zanzando. Aí você pega a tabuíde, coloca lá, ou a caneta, o que for, e vai tentar fazer uma coisa. Ele se segura ali, naquele lugar, porque ele vê uma chance de comunicação? É porque tem alguém ali que tem essa facilidade e aproveita, o espírito aproveita e pensa. Como é que isso funciona? Não, na verdade não. Tem vários fatores envolvidos. Primeiro, o grau de mediunidade de quem está participando. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o grau de abertura que a pessoa tem. Que não basta ela ser médium e duvidar de todo esse aspecto, né? Por mais que ela seja médium, se ela duvida, ela vai bloquear aquilo. Se a pessoa é muito racional também, ela vai bloquear. Porque a racionalidade, ela te tira desse estado que você se colocaria quando você é crédulo, por exemplo. Se você pega, por exemplo, um PH da vida e leva lá na Serra da Beleza. Tá lá fazendo vigília todo mundo e de repente começa a contar histórias de aparições de seres das sombras ali, né? O povo das sombras lá, o Shadow People. O PH vai começar a entrar em pânico, porque ele vai se permitir se conectar com aquela energia, ele vai sentir aquela energia e ele vai estar em pânico mesmo sem ver aquilo. Porque ele está... a credulidade fez essa conexão e permitiu que o fenômeno acontecesse mesmo sem estar visível ali para ele. Se tivesse uma pessoa racional do lado, essa pessoa racional, ela teria bloqueado, ela não ia sentir. Mesmo ela sendo sensitiva, naturalmente. Assim. Tá, eu vou dar um exemplo aqui, eu não diria que é racional, mas eu sei que é cético ao extremo. Se eu montasse uma mesa de tabuíde ali, com 4 sacanes, não ia acontecer nada? Provavelmente não. A menos que existisse um propósito maior ali, ou tivesse algum espírito ali que é realmente muito afim de sacanear. Porque daí ele conseguiria, a força do espírito, tá? Não a força dos 4 sacanes ali. A força do espírito ela teria que ser superior a, digamos assim, a racionalidade e o ceticismo dos 4 ali. A força de vontade deles em se manifestar e tirar sarro da situação ali iria gerar fenômenos. Mas o Jacques, olha só, eu já cansei de escutar casos de amigo meu, de parente, de sei lá, de várias pessoas que muitas vezes uma pessoa que não acredita em nada disso faz pra provar que não tem medo ou que não dá nada e acaba dando. Aí tem que ver se a pessoa não estava só fazendo uma pose ali, eu sou fodão, mas lá por dentro tá cheio de medo. Aí ela se conectou. Ainda bem que eu nunca fiz pose. E aí tem que ver o outro lado, né? Se o outro lado realmente quer fazer alguma coisa, quer se comunicar ou quer pregar alguma peça, tem que ver o grau de intenção daquela força, daquele espírito, enfim, aquilo que está se manifestando. Eu falo espírito, mas às vezes talvez nem seja um espírito, né? Porque eu acredito muito que sejam dimensões. E aí entra em alguns aspectos ufológicos, né? Sejam dimensões com seres inteligentes ali e que vê uma oportunidade de interagir com essa dimensão. Mas eles não são exatamente espíritos. São pessoas numa dimensão como a gente. A gente está numa dimensão, eles estão em outra. Tá, me desculpa a minha pergunta, que ela pode parecer meio idiota, mas na minha cabeça aqui agora, ouvindo você falar isso, o que impede um espírito de escrever, sei lá, olá, eu sou Eustáquio, no espelho seu embaçado do banho que você tomou, pra interagir numa tabuídia? Não seria a mesma interação? Não teria uma superfície ali que ele poderia deixar uma mensagem igual é o tabuídia? Ó, você não vê pessoas tentando um contato com espíritos usando um espelho. Se, de repente, todo mundo começasse a tentar receber mensagens usando um espelho embaçado, aí isso poderia ser possível. Por quê? Porque a energia de pensamento das pessoas, as pessoas pensando ali no tabuleiro Ouija, puxa, ali eu posso me comunicar e tudo, posso receber uma mensagem, isso, aquele pensamento já gera um monte de energias ali que vai convergir naquele instrumento. E aí aquele instrumento ele consegue ter uma certa força, digamos assim. Nós já conversamos disso aqui, né, Jacques? De materialização de pensamento de muita gente. Isso. Ele converge naquilo. É a mesma coisa que você transformar algo em sagrado. Por que no passado, às vezes, as pessoas falavam, olha, tem uma pedra aqui, eu vou colocar em você e ela vai curar. Lembra, no passado tinha muito disso. Isso aqui é uma pedra da cruz, segura aí que você vai ser curado do teu problema. Por quê? Porque aquilo já tinha uma energia impregnada da crença das pessoas e geralmente tinha
entre aspas, uma eficácia, mas era mais por causa da energia agregada naquilo. Aquilo tornava aquele elemento sagrado. Ô Jackson, olha só, isso aí eu vou te contar. Putz, você puxou uma memória em mim agora, mas de muito, muito tempo. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ia muito viajar pra pescar com meu pai. Eu já contei isso várias vezes. Pantanal, Amazonas, tipo de coisa. Eu ia muito. E depois de um pouco mais velho, eu comecei pra outros cantos também, mas isso aconteceu quando eu era criança. Eu lembro uma vez que fui pescar com meu pai, não sei se foi no Araguaia, onde foi, e tinha um pessoal lá que era da região onde a gente estava, tinha montado barraca e tudo. Era tipo uma fazenda que dava pro rio. E a gente montou a barraca lá. E lá tinha um senhor lá que ele contava que ele tinha uma pedra que ela tirava veneno de cobra, caso acontecesse uma picada. Aí, putz, eu lembro o pessoal perguntando isso pra ele, ele falou, não, já fui picado aqui várias vezes, eu uso minha pedra e sai. E cara, por coincidência ou não, dias antes ali um cara tinha sido picado, acho que por uma jararaca, alguma coisa, e chamaram esse cara lá, e esse cara botou a pedra em cima. E contam, né, que o veneno saiu pra fora. Ficou na pedra assim, ele tirou a pedra e lavou e acabou. E esse cara apareceu lá depois, o pessoal perguntou ele falou que tinha acontecido e mostrou o lugar que ele tinha sido mordido. E você viu os dois buraquinhos ali, pequenininhos, saca? Tipo Cara, como é que você explica uma coisa dessa? Pois é o mesmo esquema, mesma coisa. Ele é a energia que é colocada naquela pedra. E aí ela vai ter uma eficácia, né? Se a pessoa acredita, aquilo vai funcionar. Ora, se você colocar em um sacane da vida, aí não vai funcionar por causa da racionalidade da pessoa. Cara, e eu lembro que eu peguei a pedra assim, ele mostrou a pedra pra gente, eu olhei, era uma pedra preta, ela era redondinha, ela parecia uma moeda bem grossa. Era uma pedra igual uma moeda, grossa, preta, sabe aquele cesto de rio que tem aquela parede polida? Era aquilo. Era uma pedra. Eu nunca ouvi falar disso, que isso funcionasse, eu nunca vi, tirando isso aí, eu nunca mais vi isso na vida. Pois é. Ô, Jacaúna, a gente tá conversando aqui, você tá caladinho. Você deve ter muita história de tabuíde pra contar aí. Cara, tem histórias de vários tipos, desde brincadeira do copo até compasso que voa em sala de aula. Mas é assim, a explicação do Jackson é aquela explicação que é o seguinte, o Jackson ele é médium. Ao mesmo tempo que o Jackson começou com uma explicação falando sobre o movimento involuntário, os caramba 4, na explicação seguinte ele fala, aconteceu que eu já vi. Então ele dá a explicação cética e a explicação believer ao mesmo tempo. Aí tu sabe que ele é um cara que não acredita em tudo, mas ele acredita. Na minha opinião, também concordo nesse ponto, depende. E aí que entra o pulo do gato. Eu recomendaria você que está nos ouvindo brincar de Tábua Ouija? Não recomendo. Por mais ou menos o que o Jackson estava falando. Eu acho que quando você abre, use a palavra que você achar mais legal. Abre seu chakra, abre seu portal, abre seus caminhos, abre sua mente para muitas dessas coisas, por fator psicológico ou fator sobrenatural, você pode começar a ser atentado por coisas, sabe? Então, acho que quando você não tem e é aquilo também, né? Quantos de nós tem, né? Mas quando você não tem um pleno domínio, pleno não, né? Mas um domínio satisfatório sobre as suas faculdades mentais, sobre o que você acredita ou deixa de acreditar, acho que quando você está aberto também para coisas demais, você acredita em tudo e pode ser afetado por coisas que podem ser somáticas ou espirituais. E a gente não sabe qual é a diferença, muitas vezes, quando essas pessoas são afetadas. Então, assim, não recomendaria pessoas que não são iniciadas ou não são estudadas no assunto brincar com Tábua Ouija, independente com quem você acha que vai conversar. Porque tem histórias dessa, eu já brinquei, sei lá, de brincadeira do copo, eu olhava ali as pessoas, tinha certeza que nenhum dos meus amigos estava direcionando o copo, mas o copo se mexia. Eu não estava direcionando, tenho certeza que ninguém estava direcionando, e aí? Mas era a certeza de um cara de 15 anos de idade. Isso conta como certeza? Não sei. Eu já falei, muitas vezes também a pessoa, ela tem uma mediunidade e não sabe. Sim. Vai descobrir quando fizer isso. Também, mas, por exemplo, brincadeira de compasso, eu não estava nessa mesa, já presenciei o compasso voar. Não voar no sentido de flutuar, mas estava na mesa e o compasso ir numa direção, sabe? E aí eu olhei e falei, ninguém pode ter tacado esse compasso, mas até aí é aquilo. Eu tinha, sei lá, entre 14 e 16 anos quando isso aconteceu. Eu não sei exatamente se eu lembro exatamente do que aconteceu agora. Afinal, tem muitos anos que eu já tive 16 anos. Então, eu até me questiono sobre a veracidade daquilo que eu presenciei há mais de 20 anos atrás. Cara, eu já presenciei amigos meus, assim, fazendo brincadeira do copo e eu nunca vi nada. Eu também já tive momentos desse, presenciar, assim, o que aconteceu, eu não estava na mesa, mas também não acontecia nada. O pessoal fica, não aconteceu nada. E aí entra o que o Jack estava falando. Quando as pessoas estão muito céticas, isso corta essa ligação com o sobrenatural. Quando as pessoas estão sobre o uso de alucinógeno,
ela abre uma porta pro sobrenatural? Se ela usar algum tipo de droga legal, lícita ou não, ela abre a sua mente? Tem gente que vai dizer que abre, é por isso que tem bebidas alucinógenas em algumas religiões que vão fazer essa conexão com outro mundo, né? Que vão te facilitar você ter esse contato. Outros vão dizer que isso aí é maluquice, que isso aí vai abrir a porta para você ficar esquizofrênico, ter doenças mentais. Então vai depender muito do que você acredita, do que você acha que está preparado para aceitar, do que você tem de religião, do que você acredita na tua fé. Eu acho que isso vai variar muito, tanto que por exemplo, na minha opinião, do que eu sei do que eu entendo sobre fantasmas, por exemplo, aparições, eu acho que uma coisa que geralmente tem que ter numa presença quando um fantasma se manifesta, quando um espírito se manifesta, é, por exemplo, a queda de temperatura. Eu acho que existem algumas reações físicas no local que você tem que sentir alguma coisa, seja um calafrio mais forte, seja a temperatura do local ficar um pouco mais amena, porque para um espírito se manifestar, acho que tem que ter uma troca de energia. Uhum. Então, geralmente, essa energia vai ser a queda da temperatura para ele conseguir tirar a energia e se manifestar, né? Então, tem gente que vai se... Por exemplo, tem muitos relatos falam que a bateria de objetos diminui muito rápido, a lanterna desliga, a luz pisca, né? Essa também conta como essa troca de energia. De repente, a temperatura não baixa, mas a eletricidade do local tem um desnível, como eu costumo brincar. Então, vai ter alguma coisa. Tem gente que fala que se sente mal, a pressão cai, não sei o quê, porque talvez seja a fonte da energia que aquele espírito está fazendo. Então, eu acho que precisa ter uma reação física no local para você ter um sinal de comprovação que está acontecendo alguma coisa paranormal. Aqui, rapidamente. Eu vou explicar como é que é aqui no meu estúdio que eu gravo. Eu tô sentado na frente de uma mesa que tem umas gavetas e tudo, com os monitores, o computador e o microfone. E nessas gavetas, um bom tempo atrás, eu falei com o Jackson que eu queria comprar algumas... Caralho, velho. Eu queria comprar algumas coisas assim que, putz, eu podia usar caso tivesse uma coisa. Então era tipo um contadorzinho Geiger, uma luz ultravioleta e um medidor de campo eletrostático. Uhum. Tipo como é que chama? Detector de fantasma, nos casos fantasma. Cara, ele tava aqui na minha gaveta, desligado. Enquanto você estava falando, ele começou a apitar igual um maluco. Eu escutei. Tá te avisando. Cara, ele tava apitando igual um maluco. Aí eu assustei, abri a gaveta, ele tava apitando na minha mão. E, Jacaona, eu tirei ele parou de apitar. Quando eu apertei o botãozinho, não ligou. A bateria tava sem carga, que tava guardada há muito tempo. Olha só. Aí, Ô, velho. O fantasma do meu Gil falou assim: toma, segura ele essa. encheu d'água, a bateria tá aqui na minha mão, eu pus no testador, as baterias estão zeradas. Que merda que foi essa? Não fui eu. Não, foi não. Eu sei que tava falando. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não manifesto nada paranormal, nada sobrenatural. Isso não é comigo. Isso é contigo, PH. Fazia tempo aí, PH. Pô, isso aqui me tirou do eixo agora, falando sério. O negócio tava guardado na gaveta, cara. A bateria tá zerada. O PH se impressiona, PH. Não se impressione não, PH. Ai, enfim. Aproveitando, eu quero deixar um spoiler, entre aspas, e um convite ao mesmo tempo. Daqui umas 2 semanas, mais ou menos, o PH vai soltar uma entrevista que a gente vai gravar com a Sônia Rinaldi. E lá nós vamos continuar um aspecto desse papo aqui. Um alerta que eu quero fazer para todos os ouvintes sobre algo que, digamos assim, anda rolando, digamos assim, que está ao alcance de todos vocês e que é importante esclarecer antes que dê merda. Então, já fica o alerta e o convite aí para vocês assistirem. Eu não vou adiantar o que é, justamente para não alimentar, digamos assim, não estimular vocês a buscar isso que a gente vai comentar lá nesse dia e que lá vocês vão entender exatamente o porquê disso. Eu vou encerrar porque o clima ficou pesado. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Falamos hoje sobre Taboídia, tivemos uma presença inesperada no final. Falando sério, isso me desconcertou, assim, absurdos, mas enfim. Queria te agradecer, Jacaona, a sua presença aqui hoje. Valeu demais, meu amigo. Tamo junto. E eu não sei se eu te convido mais pra gravar comigo, não. Ué? Você atrai espírito, meu amigo.
O PH, só porque a luzinha brilhou na gaveta dele, tá preocupado agora. Não, foi nada. Foi nada. PH. Que foi isso, PH? Que foi isso? Nada, só Pazuzu passando. Nada. Mas valeu, Jacaúna. Brigadão demais. Tamo junto, meu amigo. Espero contar com você aqui outras vezes. Claro, só chamar, a gente tá aí. Hoje deu sorte que eu ia sair, acabei que não saí nesse sábado, então deu pra gravar, tranquilo. E lembrando que eu tô gravando isso 4 horas da tarde, com o sol. Se isso aqui fosse de noite, meu amigo, vocês iam ficar comigo aqui até o sol aparecer conversando. Mas o bicho é cagão, né, gente? Eu já falei que eu sou tipo Scooby-Doo e o Salsicha, adoro esses casos, mas me cago de medo. Já falei pra esses espíritos agora, não me procura. Eu sou a pior pessoa do mundo. Se aparecer pra mim, eu vou desmaiar. Então não precisa nem aparecer. Senhor Ufudjek, valeu demais. Mais um episódio aqui. Tamo junto. E essa história de hoje aqui tá no Fenômeno, né? No Fenômeno, além de ufologia, tem muita coisa sobrenatural também. Tem. Agora o Fenômeno tem esse lado sobrenatural também. Nós temos artigos sobre o Ouija lá no portal e também temos um vídeo no canal. Vocês vão gostar. Assiste lá. É isso aí. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o link lá do Fenômeno com esse vídeo que o Jackson fez sobre a tábua Ouija. É muito interessante, vale a pena vocês assistirem. Recomendo assistir meio-dia, tá? Quente, sol rachando. Não caiam na armadilha de assistir isso à noite, beleza? E lembrando pra vocês também que nós temos agora o nosso site. Se vocês querem apoiar o podcast e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, acesse o nosso site acreditesequiserpodcast.com.br. Vocês entram, fazem a assinatura de vocês, têm acesso a todos os nossos episódios extras. Inclusive, eu vou até fazer uma chamada para vocês aqui, que vocês viram o documentário Mistério em Varginha na Rede Globo? Pois é, a gente lançou um dossiê em 3 partes, que complementa muito aquilo que passou nesse documentário. Então, se você é interessado pelo caso Varginha, acredita que o caso Varginha aconteceu do jeito que é contado, entra lá no nosso site, vire um assinante e escute o nosso dossiê, que ficou muito bom e tenho certeza que vai explodir a cabeça de muita gente. Então não se esqueçam, acreditesequiserpodcast.com.br. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais alguma história para dar medo em vocês e em mim. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite se quiser.